Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. E como você bem sabe, nós temos o costume de todas as quartas-feiras estudarmos a lição da escola sabatina. Eu peço para que você, nesse momento, possa pegar a sua Bíblia, possa pegar a sua lição, também você possa pegar um caderno para fazer algumas anotações. E aproveite, você que não é inscrito no canal, se você está nos vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe com outros jovens, sejam adventistas ou sejam de outras denominações, mas jovens que estão comprometidos com a palavra de Deus. E como você bem sabe, nós estamos iniciando um novo trimestre com o tema acerca da apologética, que nada mais é que a defesa da fé. E nós estamos no segundo tema dessa lição, que é sobre missão Areópago. E o texto-chave se encontra em Atos capítulo 17, os versos 16 ao 34. Eu irei ler alguns versículos, mas você, com mais calma, leia os versos 16 ao 34 do capítulo 17 aí na sua casa. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos capítulo 17, nós vamos ler aqui o versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Agora vá comigo para o versículo de número 19 e 20. Então levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas que queremos saber o que elas significam. Vamos ler só o versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E aí vem aquele famoso texto, né? Que é o versículo 22. Senhores atenienses, vocês são muito religiosos, pois andando entre as ruas de vocês, vi um altar inscrito ao Deus desconhecido. Que história impactante! Esse tema trata um pouco ali da trajetória do apóstolo Paulo na cidade de Atenas e como Paulo levou o evangelho a uma capital que era conhecida como a região do saber, do conhecimento. Na parte de sábado, quando você analisa um pouco a tirinha, você percebe Paulo, ele elogiando os atenienses, chamando-os de religiosos, e automaticamente ele aponta para o altar. E aí você vê um outro personagem dizendo o seguinte: atenção captada, ponte estabelecida. E aí você vê Paulo na outra tirinha, no outro quadrinho da tirinha, Paulo ensinando aquelas pessoas bastante concentradas no discurso de Paulo. O que nós podemos aprender logo de cara analisando essa tirinha? Primeiro, Paulo ele foi um ser educado. Paulo não chega na cidade de Atenas, mesmo ali no início ali do versículo 16, dizendo que o espírito de Paulo se indignou, se revoltou em ver a cidade de Atenas mergulhada na prática da idolatria. Note, Paulo não chega acusando os atenienses, chamando eles de idólatras, ou que eles já estavam condenados ao inferno. Não. Primeiro, Paulo ele vai tentar estabelecer um vínculo entre ele e o seu auditório. Se ele começasse dizendo que eles eram pecadores, que eles eram indignos do inferno, o evangelho não teria surtido o efeito que surtiu naquele momento. Então Paulo primeiro vai
estabelecer um vínculo com os seus ouvintes. Não bastando isso, Paulo ele vai utilizar algo que os atenienses conheciam para revelar uma verdade essencial do Evangelho, que está relacionado ao Deus verdadeiro, ao Deus que os próprios atenienses adoravam, mas que eles não tinham o conhecimento. E sabendo trabalhar nesses aspectos, você percebe aí Paulo, ele estabelecendo ali um vínculo com os seus ouvintes e o evangelho chegando a essa classe de pessoas que eram ignorantes em relação ao evangelho. Então Paulo ele nos dá uma aula acerca de como conquistar principalmente um mundo secularizado. E assim como Paulo, eu e você, que fomos chamados por Deus para levar o evangelho, nós precisamos ter táticas para levar de uma forma simples e pura e convincente o evangelho do Senhor Jesus. Agora vá comigo, por favor, na parte de domingo, aonde vai tratar acerca do altar ao Deus desconhecido. E é interessante é que Paulo ele tinha em mente que os gregos sabiam que poderia haver algo que estava além do que eles conheciam. É por isso que era muito comum os atenienses levantarem altares ao Deus desconhecido. Por quê? Porque eles tinham medo de esquecerem alguma divindade. E é por isso que eles levantavam esses altares ao Deus desconhecido, ao Deus que eles não conheciam. E é interessante é que Charles Malik, ele vai dizer algo muito interessante acerca do cristianismo. Ele vai dizer que a missão do cristianismo é salvar a alma e salvar a mente. Ou seja, Paulo ele sabia lidar com o seu público, a tal ponto que ele conseguia falar na linguagem que eles compreendiam. Não é à toa que muito tempo depois de Paulo, muitos cristãos entenderam que é necessário nós levarmos o evangelho e tratarmos o evangelho de uma maneira simples ao ponto que pessoas possam entender o evangelho. E aí você vê centros de faculdades como Oxford, Cambridge, onde eles começam com uma base cristã e o objetivo deles é, claro, estudar ciência, matemática, física e tantos outros, mas tendo em vista com uma base cristã. Por quê? Porque, como diz a lição, a teologia era o ponto de partida, pois lidava com as perguntas mais importantes da existência sobre Deus, o ser humano e a realidade. Então nós que somos cristãos, você, meu querido jovem, você precisa entender sobre aquilo que compõe a existência do ser humano, que é o quê? Deus, eu e você, nós somos chamados para confrontar o erro, melhor dizendo. E como nós confrontamos o erro? Dizendo a verdade. E é por isso que, mesmo você respeitando aquela pessoa, mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente respeitar as ideias daquela pessoa. Você respeita aquela pessoa como cidadã, você vai tratá-la com dignidade e você vai apresentar a verdade da palavra de Deus. E o que nós podemos aprender? Ao falar sobre fé, comece ouvindo. Procure entender o que a outra pessoa pensa e use isso com base para se conectar com ela. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós devemos ter sensibilidade cultural. A segunda coisa é: apresente a grandeza de Deus. Na sequência, Paulo destaca a majestade do Deus que ele serve. Afirma que Deus é criador de tudo e não habita em templos feitos por mãos humanas.
Isso confrontava diretamente a ideia dos atenienses de que os deuses estavam limitados a templos e imagens. Mostra a soberania de Deus. Ele não é pequeno nem frágil. É o Criador e governante de todas as coisas. Então apresente aquele que você crê, aquele que você deposita a sua crença, que é o Deus bíblico. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas apresentam várias hipóteses do que seria Deus. E muitas dessas hipóteses são hipóteses infundadas e apresentam um Deus que é mais parecido com o ser humano. E nós sabemos que o Deus bíblico é aquele que está distante da criatura em que aspecto? Ele não é a criatura. Ele é um ser soberano e que governa sobre as criaturas. Ele governa sobre a sua criação. Então apresente um Deus que é soberano. Não um Deus que é frágil e pequeno, mas aquele que está acima de todas as coisas. Então apresente a grandeza de Deus. Terceiro, torne a mensagem pessoal. Veja o que a lição diz. Depois, Paulo aproxima a mensagem da realidade dos ouvintes. Cita até mesmo poetas gregos dizendo que Deus está bem perto de cada um, como está no versículo 28 do capítulo 17 do livro de Atos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Lição prática. Não apresente Deus como uma ideia distante, mostre que ele deseja um relacionamento próximo e pessoal. Ou seja, Paulo agora ele vai tratar com os ouvintes numa linguagem bem compreensível. Como? Paulo ele vai pegar algo que a cultura dos atenienses dizia acerca de Deus. Paulo vai citar poetas gregos. E o que os poetas gregos diziam naquele contexto? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque Paulo queria contrapor a ideia de que os deuses eram feitos por mãos humanas. Logo, se é por meio de Deus que vivemos, nos movemos e existimos, como que nós podemos reduzi-lo a imagens de ouro, pedras e metais? Ou a própria criação? Não tem lógica. Nós somos frutos da criação de Deus. Então apresente Deus como um ser grandioso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus soberano, um Deus que não é a criação, mas é aquele que governa sobre a criação, mas também mostre um Deus que quer um relacionamento com as suas criaturas. E quando você lê o discurso de Paulo, você percebe que Paulo apresenta um Deus que é soberano, mas um Deus que quer estar próximo de suas criaturas. E por último, anuncia o evangelho completo sem omissões. Veja o que a lição diz. Por fim, Paulo não evitou as partes mais difíceis da mensagem. Ele chamou todos ao arrependimento e anunciou com coragem a ressurreição de Jesus, mesmo sabendo que esse era um tema polêmico. Com isso, ele nos faz lembrar de que não devemos diluir o evangelho. A mensagem completa inclui o chamado ao arrependimento e a esperança da vida eterna. Lição prática. Não pule as partes desafiadoras do evangelho. As pessoas precisam ouvir sobre o arrependimento, a salvação e a ressurreição. Ou seja, meus queridos, este ponto aqui é importantíssimo para compreendermos o que é apologética. Apologética não é apenas construir pontes, mas apresentar a verdade, doe a quem doer. Paulo sabia que o tema acerca da ressurreição dentre os mortos e também acerca do Deus que se fez carne era um tema polêmico e um tema em que você se tornaria um ridículo, um palhaço naquele contexto.
Mas Paulo ele não evitou. Ele apresentou estas verdades sem temer a oposição. Note, Paulo ele vai elogiar os seus ouvintes, chamando-os de religiosos, mas ao mesmo tempo ele vai chamá-los de ignorantes, porque eles estavam adorando um Deus sem saber quem era esse Deus. E aí Paulo apresenta, esse Deus é o Criador, esse Deus criou o homem, por meio do homem fez existir toda a humanidade. Também este Deus se fez carne. E este Deus estabeleceu o juízo para que todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, se eles não aceitarem, serão condenados. Se eles aceitarem, serão salvos. Então aprenda como Paulo. Primeiro, tenha acessibilidade cultural. Segundo, apresente a grandeza de Deus. Terceiro, torne a mensagem pessoal. Quarto, anuncie o evangelho completo sem omissões. E aí nós precisamos, meus queridos, tratar acerca de Jesus e os filósofos. Isso você pode encontrar na lição de terça-feira. Uma das coisas que mais os filósofos buscavam compreender e entender ou responder eram estas seguintes perguntas. Pergunta de número 1. Por que existimos? Segunda pergunta. O que é a verdadeira felicidade? E terceiro, qual é o sentido do sofrimento? Então os filósofos, eles buscavam responder estas três perguntas. E são perguntas que são muito complexas. E dependendo da sua cosmovisão, pode te levar a você ter uma compreensão ampla ou uma compreensão inequívoca acerca da realidade. E interessante é que Paulo ele vai debater estes dilemas da vida com dois grupos, que são os estoicos e os epicureus. E a lição ela vai explicar o que seria este grupo. Eu vou ler aqui para vocês. Os epicureus acreditavam que os deuses eram distantes e não se importavam com os assuntos humanos. Para eles, o bem supremo era o prazer, especialmente o prazer de viver sem dor, medo nem perturbação. Evitavam qualquer ideia de juízo, envolvimento divino ou a vida após a morte. Então eram aqueles tipos de pessoas que diziam, olha, vivam a vida da forma como vocês quiserem, não existe Deus, entendeu? Então o objetivo da nossa existência é usufruir o máximo dos prazeres. Por outro lado, existiam os estoicos, que eram aqueles que buscavam a virtude, desprezavam o prazer e buscavam a virtude, que a virtude era intrínseca do ser humano. E viam a divindade como uma força racional presente em toda a natureza. Ou seja, eram grupos que estavam equivocados em certos aspectos. E aí Paulo ele vai dizer, ele vai apresentar aquele que é a resposta para estas três indagações dos seres humanos. Por que existimos? O que é a verdadeira felicidade? E qual é o sentido do sofrimento? E a resposta se encontra em que pessoa? Jesus de Nazaré. Pois como está em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo ele vai dizer que é em Cristo que todo conhecimento, toda filosofia e toda sabedoria está nele. É em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paulo apresentou o Evangelho a estes homens e mulheres que se encontravam no Areópago. E a pergunta é, qual foi o resultado desta pregação?
Será que foi um fracasso? A lição, ela nos dá uma explicação com base no pensamento de Ellen White, aonde Ellen White vai dizer que a mensagem do apóstolo Paulo teve pouco impacto em Atenas. Porque quando Paulo ele apresenta a ressurreição e o juízo divino, muitos se levantaram e disseram, olha, vamos te ouvir em um outro momento. Outros o ridicularizaram. Só que a Bíblia diz que um pouco creram na mensagem. Um grupo muito menor se aproximaram de Paulo e disseram, nos fale mais acerca deste Jesus e acerca da ressurreição. Ou seja, o que nós podemos aprender com Paulo? E com isto eu encerro a lição. Não importa a quantidade de pessoas que irão aceitar a mensagem. O importante é que, de alguma forma, o Evangelho irá alcançar todas as pessoas. Agora, se elas vão aceitar ou não, este não é o nosso dever. Este não é o nosso problema. O problema já é delas. Elas que vão ter que decidir de que lado elas estarão. Cabe a mim e a você aceitar o chamado de Cristo, que é pregar o Evangelho sem temer qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de ridicularização, não importa. O importante é levar Cristo às outras pessoas. Então, meu jovem, cumpre o teu chamado. Deus te chamou para você pregar o Evangelho. E pregue utilizando a palavra de Deus como a sua única regra de fé, doutrina e prática. Mas também utilize o conhecimento secular para alcançar essas pessoas. Pegue o conhecimento secular, física, matemática, história, e apresente o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, esteja preparado para pregar a tempo e fora de tempo. Porque, como disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, santifiquem o Senhor e vosso corpo, estejam preparados para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero interceder por este jovem que decidiu ser um apologeta, um missionário, aquele que prega a sua palavra. Ó Pai, o abençoe com poder, com intrepidez, com unção, e que ele não tenha medo de apresentar a Jesus e a ressurreição e o juízo que um dia alcançará toda a humanidade. Esteja com cada um de nós, Senhor, dando-nos sabedoria e entendimento para alcançar mentes secularizadas, corações duros e egoístas, corações céticos. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Compartilhe esse vídeo com outros jovens. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de assistir os outros conteúdos que há neste canal. E não se esqueça, eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: Apologética, a verdade em tempos de dúvidas.